todo robô está sujeito a performar mal, e para quem cria estratégias, eventualmente você vai criar alguma que não vai performar bem, né? E como você lida com isso? Assim, você falou que tirou algumas para revisão porque passaram por um momento ruim. Você reconsidera, bota ela para rodar de novo, você acaba alterando parâmetros ou simplesmente descarta, tchau, e melhor criar uma do zero de novo? Então, alguns desses robôs, eu tenho aquela conta, né? Uma das contas que tem mais de 200 robôs rodando ali, que está rodando. Eu analiso, tiro ele. É claro, eu não tiro ao menor sinal ali de drawdown. Por isso que é importante você ter uma carteira com 10, 20 robôs. Porque se um robô ele acaba perdendo a mão, não vai prejudicar, não vai prejudicar. Eu já segurei robô ali que teve perda 10 loss seguido e ele continuou lá e depois teve uma bela de uma recuperação. E o que eu faço? Como eu tenho muitas variações, às vezes uma variação daquele robô está performando melhor. Legal. Então eu dou uma estudada, de repente, se aquele robô ele perdeu ali o fundamento naquele momento, eu pego e substituo ele. Mas eu não descarto ele totalmente. Eu tenho uns que ficam rodando, que eles continuam rodando ali no simulador. E ainda, além disso, eu tenho uma outra planilha ali que eu vou salvando os robôs e vou fazendo testes de tempos em tempos. Às vezes eu faço vejo algum indicador ali que de repente um indicador que está precisando, que faria sentido dentro daquele robô. Não gosto de colocar muitos indicadores. Eu gosto de um indicador para entrada, um ali de filtro, né? 2 ali, ou de repente um terceiro. Estratégia simples, né? Bem simples. Eu costumo dizer que robôs bons, geralmente, eles são robôs compostos por estratégias simples. Sim. Só que são, muitas vezes, combinações de inúmeras estratégias simples, correto, que unidas, claro, acabam gerando um sistema bem complexo. Eu não gosto de deixar só uma entrada, de repente um indicador só para o robô entrar. Tem robô que funciona bem, o fechamento era assim. Não tem como você colocar muito indicador ali num fechamento do mercado que está bem, né, não anda muito, não tem como você deixar muita coisa ali. Mas tendência ali, de repente uma confirmação, ver o volume, volatilidade, a força da tendência, você precisa ter outros indicadores ali para estar validando. Mas eu pego esse robô que está ruim, de repente tiro ele da carteira, deixo ele rodando no simulador e muitas vezes ele volta ali sem fazer nenhuma alteração. Já aconteceu isso. Então já aconteceu de eu estar com um robô ali durante esses anos, 3 anos. O robô ele entrou, saiu da carteira várias vezes. Porque é um robô ali que eu tenho um grupo ali de estudo que a gente está comprou uns dados ali do índice dólar, então a gente está com um backtest, a gente consegue voltar desde 2005. Sensacional. E tem muita questão de timing, né? Sim, tem robô timing. que ele tá num timing muito bom e legal. Correto, Vamos deixar ele ativo mesmo. rodando na carteira. Né? E tem hora que o robô, você sabe que pelo contexto em geral, enfim, ele não tá performando bem. Às vezes não tá nem em queda, às vezes tá mais lateralizado, então vale a pena tirar fora. Isso nada mais é do que um trabalho de gestão ativa. Correto, né? gestão ativa. É Eu por acho isso que é que um quando grande você diferencial. contrata um estrategista, é para isso. Você contratou ali uma carteira de robô, você não quer contratar a carteira e ver a carteira descendo ali em queda livre. O estrategista ele vai estar agindo para que isso não ocorra. Pode ser que no primeiro momento ali apareça um drawdown, né? Eu vou dar até um exemplo meu. Desde julho do ano passado, todas as minhas carteiras ali, na composição geral de números, estava com positivo. Né? Então, Legal. de julho, agosto, setembro, até março, positivo. Aí veio abril, um mês negativo ali na composição geral da carteira. Nossa, choveu perguntas ali. Não, será que o mercado mudou? Será que o mercado é outro? Aí eu até fiz um texto grande lá no grupo falando, a carteira está se comportando bem desde julho. Não tem como a gente se basear num único mês, né, para poder fazer troca de robô. E aí chegou maio agora, recuperou, foi além superou o dobro ali. Se a carteira perdeu, acho que 17, foi mais de 30 mil reais a composição inteira. Então não tem como, num único mês, você pegar e querer trocar os robôs. Não tem como fazer isso.
Tá certíssimo. E é para isso que o estrategista tá ali. Né? Para esses momentos aí de nervosismo do mercado, a gente passar essa tranquilidade. Como você lida com isso quando um robô ele entra num drawdown? Agora, não no sentido técnico, né, de tirar o robô, mas para comunicar isso com a pessoa que está lá do outro lado, assim, como que você conforta? Porque muitas vezes a pessoa está nesse nervosismo porque ela não entende muito, né, o universo da renda variável. Então, como as carteiras, que eu te falei que as carteiras agora elas estão com uma quantidade maior de robô, elas estão grandes. Então, eu não vejo necessidade se de repente se eu troquei um robô que está ali num drawdown por um outro robô que tem mais ou menos a mesma composição, né? Ele muda uma coisinha ou outra. Eu não chego a fazer essa comunicação. Porque também eu não vejo sentido ficar comunicando toda hora, troquei o robô da carteira tal. Sim, troquei do robô da carteira tal. Mas como é que você conforta esse cara para ele, às vezes, ter uma noite de sono em paz? Não, primeiro assim, geralmente no dia de queda, drawdown, os grupos têm mais de 100 mensagens, né? Chega num dia você pode estar ganhando 30 mil reais no dia ali. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Um silêncio incrível no grupo, né? Exatamente. Tanto que agora eu tenho até uns defensores lá no grupo que eu participo. Nossa, hoje ganhou horrores e ninguém fala nada. Ah, não, parabéns, isso e aquilo. Mas em dia de queda não tem jeito, é um caos ali. Assim, eu procuro não entrar em atrito na hora, porque os ânimos estão muito fortes. Tanto que, assim, eu acabo não respondendo ninguém na hora, porque se eu for falar alguma coisa, vai acabar entrando em discussão. Mas no final ali do dia que o mercado já fechou, eu sempre passo uma mensagem. Legal. Né? Passo uma mensagem falando que está tudo dentro do normal, está dentro da estatística, que o robô já teve um comportamento desse no passado e que não há motivos, né? Como eu fiz dessa última vez em abril, que não havia motivos para entrar em pânico e nem para fazer alteração ali na carteira. Boa, mas na hora que está ali naquele caos ali, putz, não adianta, eu já fiz isso antes, aí a pessoa já começa a discutir, parece que quer atenção, aí não vejo que não vale a pena. Então, no final do dia ali, eu procuro passar ali alguma mensagem, alguma orientação. Muito bom. É um papel, né, de acalmar, mas não só acalmar por acalmar. Você tem que nutrir a pessoa com conhecimento técnico, até para que, de fato, ela esteja mais respaldada, né, e ela não se desespere em vão, para que isso não volte a acontecer. Muito bom, cara. Muito bom.